design é design, o X é o X. Tudo é a teoria. Na prática, alguém fala o X quando ele quer dizer usabilidade. O X não é design, não é sinônimo de design. Daniel Furtado. Daniel Furtado é Product Designer na Wizen e ele também é dono do canal UX Now. Muito obrigado. Olá, mundo. Eu sou o Daniel Furtado, eu sou designer de interação. Eu trabalho aqui em Campinas, estou em Campinas aqui, inclusive agora. Todo mundo está sempre dentro de casa agora, mas estou aqui onde eu tenho um escritório de design de interação chamado Wizen, que vai fazer agora em fevereiro já 20 anos. Então faz 20 e poucos anos que eu trabalho nessa área. E fora isso, eu tenho realmente um canal de YouTube chamado UX Now, onde eu falo a respeito de experiência do usuário, sempre assim. Agora nesse momento quarentênico, mais vezes, toda semana tem um monte de vídeo. E assim, estou assim, super feliz de estar aqui, inaugurando esse espaço de vocês. Isso é ótimo. E vamos tacar fogo nesse parquinho aqui. O X é uma sigla para User Experience, experiência do usuário. A tal da experiência do usuário todos os fenômenos que acontecem com alguém quando aquele alguém está interagindo com algum tipo de produto ou serviço. Então, tudo que acontece quando alguém está interagindo com produto ou serviço, a gente chama de UX. Então, é meio genérico o nome, porque não é o nome de um departamento especificamente, apesar de que alguns departamentos podem se chamar departamentos de UX, mas como disciplina, assim como sigla, é só experiência do usuário. E, por curiosidade, é sempre uma coisa que acontece com os outros. Então, a experiência do usuário acontece com outras pessoas, com os utilizadores dos nossos produtos. Então, é sempre uma coisa que a gente observa a experiência que os outros têm e a gente tenta projetar caixinhas onde essa experiência possa acontecer de maneira otimizada. Então, basicamente é isso. E qual que é a diferença de UX para UI? Essa é, de todas, a maior confusão das pessoas. Mas, basicamente, é assim. UX, que é a experiência do usuário, é o termo terceiro das experiências que acontecem com as outras pessoas. UI, que, infelizmente, é uma sigla parecida, quer dizer interface do usuário, User Interface. Então, é a interface de uso. A tal da interface de uso, ela é um dos componentes de uma experiência. Então, uma experiência, por exemplo, indo na Disney, ela pode ou não ter uma interface de uso feita, por exemplo, por um time de desenvolvimento. Pode ser que a minha interação e a minha experiência com a Disney, por exemplo, seja através de eu comprar um sorvete de um cara vestido de Pluto. Não queria acabar com a magia, mas é só um homem vestido de Pluto. Então, pode ser que essa experiência seja com esse tipo de ponto de contato, porque o X é super amplo e pode ser de N pontos de contato. Alguns desses pontos de contato são interfaces. E, mais especificamente, algumas dessas interfaces são interfaces gráficas, tipo um aplicativo, um site ou uma maquininha de pagamento. Essas interfaces gráficas, que oficialmente seriam GUI, GUI, elas são a tal do UI, da interface com o usuário. Então, a gente tem pessoas, dependendo do tipo de time, tá? Aliás, tem times onde você tem profissionais que são de UX, especificamente, e alguns profissionais que são de UI, especificamente, ou seja, pessoas que constroem interfaces e pessoas que estudam as experiências. Então, alguém estuda a experiência, especifica a experiência, e alguém que constrói interfaces vai lá e faz uma interface que contribua para aquela experiência acontecer de maneira razoável, relativamente boa. Então, tem esses dois termos, e eles não são a mesma coisa, apesar de serem, em alguns casos, o mesmo profissional. Porque em alguns times e algumas empresas, a mesma pessoa que trabalha para fazer a parte de UX também é contratada para fazer a parte de UI. Então, a pessoa faz UX e UI, UX e UI. E é super comum ter esse termo, assim, tipo, uma pessoa trabalha com UX/UI, assim como é super comum ter um departamento de UX/UI. Na prática é isso, o X é usabilidade, na prática, para 90% dos casos. Inclusive porque o X, e aí respondendo exatamente a pergunta do que vem primeiro, o nosso universo de UX é um universo derivado da interação humano-computador. Então, ele é derivado da ciência de computação. Então, a gente, por mais que alguém fale assim, não, mas a Disney trabalha com X, concordo que trabalha, mas não é o X da indústria. O X da indústria a gente precisa melhorar a usabilidade do sistema, a eficiência de uso,
e se usava puramente usabilidade para fazer isso, puramente, sabe, testes de usabilidade, etc. Mas em determinado momento, mais ou menos uns 15 anos atrás, alguém entendeu que só usabilidade não mostrava todo o espectro das experiências, porque eu saber que uma coisa vai custar caro não tem nada a ver com usabilidade, mas me prepara para uma experiência X ou Y. Assim, o X design já é, então, uma palavra mais perigosa ainda, porque dá a entender que é um designer, e, na verdade, o que a gente quer dizer é experiências projetadas, é isso que quer dizer o X design, experiências projetadas, e experiências projetadas são projetadas pelo time, não pelos designers. Elas são projetadas também porque alguém que é um PM pensou uma coisa, sei lá, o dono da multinacional pensou outra, e uma pesquisa do marketing pensou outra coisa. Todas essas coisas são o pacotão de UX. E aí as pessoas chamam os designers para fazer algumas dessas funções. Vai? Então, por exemplo, fazer pesquisa, por exemplo, fazer protótipo, por exemplo, desenhar telas, por exemplo, fazer outras coisas. Mas, de novo, isso é uma coisa que é extremamente polêmica, porque cada empresa tem uma postura sua com relação à criação dos seus silos internamente. E eu vou ficar meia hora falando disso, se for o caso. Então, vamos. Bom, então, o que é design centrado no usuário? Muito bom, muito bom. Vamos pensar assim, vamos quebrar a palavra design centrado no usuário em 2 blocos, design e centrado no usuário. Design é uma disciplina grande, enorme, que tem como os fundamentos do design que a gente estuda numa faculdade, por exemplo, coisas que são feitas para serem industrializadas. Quando eu dei o exemplo do cara que criou a machadinha, o cara que criou a machadinha, ele estava sendo um artesão, na verdade. Então, ele não estava sendo um designer, porque no que a gente considera design, hoje, a gente imagina que o design é colocar alguma coisa que foi feita por um artesão dentro de um sistema de fábrica. Então, alguém vai ter que fabricar massivamente o machadinho do cara lá, o Neandertal. Então, o Neandertal fez o machadinho, mas ele agora vai fazer a fábrica do machadinho. Então, a fábrica do machadinho vai fabricar o machadinho. O design em si, ele estuda o machadinho, a fábrica do machadinho, a pessoa que impunha o machadinho. Então, ele estuda e a função do machadinho no mundo. Então, a gente estuda várias coisas. A gente estuda a ergonomia do machadinho. Por exemplo, esse machadinho cabe na mão. Mas não cabe na mão de uma criança. Ou ele é muito pesado para uma criança. Ou ele é muito leve para um adulto. Por exemplo, ela estuda que materiais que eu deveria usar para fazer esse machadinho. E eu prometo que daqui a pouco eu trago para o mundo digital. Ele estuda quais são os materiais que alguém vai fazer esse machadinho. Esse material aqui é mais caro, esse aqui é mais abundante, esse material aqui tem baixa durabilidade, esse material aqui não serve para cortar um coco, esse serve. Então a gente estuda os materiais, por exemplo, e a gente estuda os processos de construção. Para poder fazer esse objeto aqui, a gente precisa ter uma fábrica que só pega o pauzinho lá do cabo dele e faz milhares desse, e uma outra que é uma máquina de polir pedra que faz a pedra, e uma máquina que junta a pedra com a ponta. Isso tudo é design. O que é design intencional? Muito bem, ou doloso, né? Ou doloso. Doloso. Então, isso é interessante porque se a gente fosse pensar na palavra design, e a palavra design é uma palavra desgraçada em português, porque todo mundo acha que design é a roupa que a pessoa está usando. Eu sou designer, então você faz roupa. Isso aí eles têm estudos, eles fazem pesquisas com as pessoas, e para a maior parte da população não designer, design é roupa, é moda. Então, mas o design é projetar alguma coisa com uma intenção final. Você tem uma intenção no final do que você está projetando. Diferente, controverso, mas diferente da arte. Então, eu poderia estar querendo fazer um quadro sem saber exatamente que intenção eu quero, a não ser me expressar. Mas não é, eu estou dizendo que é peculiar essa discussão, porque alguém pode falar, não, a intenção da minha música foi fazer você chorar. Então, eu tenho intenção, às vezes, fazendo uma música. Eu tenho intenção fazendo uma pintura. Então, mas é talvez menos explícito que a intenção de você fazer um aplicativo de meio de pagamento. Então, eu tenho uma intenção específica. A minha intenção é fazer as pessoas conseguirem comprar as coisas em 5 minutos. Essa é a minha intenção. Essa intenção vai derivar, por exemplo, métricas. Sabe? Tipo, a intenção vai derivar, por exemplo, backlog. Então, a intenção é que valor você gera. E aí, o modo de você descobrir essas intenções que as pessoas têm é, por exemplo, pesquisando as pessoas.